brasileirinhas espalhadas por esse país imenso, por todo mundo. Espero que todos estejam bem. Bom, hoje a professora Esther trouxe para vocês aqui a história do Kiko. O Kiko é assim um personagem, sabe, que tem gente que gosta, tem gente que acha ele meio repugnante, mas ele vai trazer pra gente uma história bem legal hoje, né? Como tem aqui, ó, um ratinho que todo mundo gosta, que é o Mickey. Esse daqui é um ratinho legal. Mas vamos ver se o ratinho da nossa história é legal também? Então vamos lá, ó. Aqui está ele, ó, o Kiko. Então, ó, numa velha casa abandonada já há muito tempo, vivia uma grande ninhada de ratos. Entre todos destacava-se um, pela sua esperteza e inteligência. E como se chamava esse ratinho? Kiko. E o Kiko havia escolhido para morar uma velha pilha de livros velhos e empoeirados, onde ele passava seus dias comendo e seus dentinhos, sabe, já estavam afiados e treinados de tanto ficar ali só mastigando, comendo aquele monte de papel. E ele estava tão treinado que ele já havia conseguido ganhar várias vezes o campeonato de roedores disputados por todos os ratos da vizinhança. Só que o Kiko, ele ficara órfão muito cedo, porque os pais dele tinham ido visitar uns amigos e haviam sido pegos por uma chuva muito forte e eles foram arrastados, né, pela enxurrada de surpresa e não tiveram nem tempo nem forças para escapar. E o filhotinho passou a viver corajosamente às suas próprias custas, sozinho, se virando. Tudo ia muito bem com o Kiko, até que um dia ele começou a se preocupar com algo muito importante: comida. As provisões da velha casa chegavam ao fim e o Kiko não podia imaginar onde é que ele ia buscar agora o necessário para viver. Como é que ele ia fazer? Pensando nisso, no dia seguinte, passeando por sobre os livros, o Kiko deparou com uma página aberta e nessa página um nome lhe chamou a atenção: Alfredo. Isso mesmo, por que eu não me lembrei disso antes? Ele pensou: o restaurante do seu Alfredo. E o seu Alfredo, ele jogava os restos de comida no terreno baldio logo atrás do restaurante. E ele pensou: eu posso facilmente chegar lá. Tão pertinho aqui dessa velha casa. E ele ficou feliz por ter resolvido seu problema. Ufa! Ai! E ele não perdeu tempo e foi andando o mais rápido possível. E ele finalmente chegou, né, na cerca que dividia a casa do terreno aonde o seu Alfredo jogava os restos de comida. Ai, mas que decepção! A cerca era alta e era impossível do Kiko chegar do outro lado. Ele olhou para cima assim: como é que eu vou subir cerca tão alta? E ele já estava desistindo de qualquer tentativa, pronto para voltar para casa, quando de repente se aproximou dele quem? O seu amigo mais sabido da redondeza, o coelhinho Orelhinha. E o Orelhinha chegou e falou: olá, Kiko, você parece tão triste, tão preocupado. O que aconteceu, meu amigo? Ah, certamente eu vou morrer de fome, Orelhinha. Pensei que poderia conseguir comida à vontade nesse terreno aonde o senhor Alfredo joga os restos de comida do restaurante, mas olha só a altura da cerca. Eu nunca vou conseguir chegar lá dentro. Calma, Kiko, vamos pensar juntos e quem sabe a gente consegue encontrar alguma solução. Espera, já sei o problema que a gente pode fazer, gritou Orelhinha com entusiasmo. O
O quê? O quê? Vamos, diga logo, o que você está pensando? Ó, me ajuda a colocar essa tábua sobre essa pedra. E aí, sem fazer muitas perguntas, porque o Kiko confiava na inteligência do seu amigo, ele prontamente obedeceu ao Orelhinha. A pedra era pesada, difícil, mas os dois finalmente conseguiram. Mas o que você pretende fazer com essa? Ei, pera lá, isso tá parecendo uma gangorra, falou o Kiko. É, parece. Agora escute bem o que eu vou fazer. Você é bem mais leve do que eu, Kiko. Então, eu salto muito alto. Então, façamos o seguinte: você sobe numa das extremidades desta tábua e eu venho correndo, salto na ponta da outra extremidade com força e vupt! Você vai parar lá do outro lado. Ah, mas você é inteligente mesmo. Muito obrigado. Graças a você não morrerei de fome. E no instante eles executaram o plano e logo Kiko se encontrava do outro lado da cerca. E o Orelhinha estava muito feliz por ter ajudado seu amiguinho. Ai, que abundância, quantos alimentos! Pensava o Kiko enquanto procurava algo bem gostoso para comer. Mas quando ele estava todo feliz por ter encontrado um delicioso e grande pedaço de queijo que ele ia dar a primeira bocada, de repente ele escuta que susto que o Kiko levou! Ele olhou para o lado e viu o maior gato que ele já tinha conhecido até então. E ele começou a correr e gritar por socorro. Orelhinha, Orelhinha, socorro, socorro, me ajude mais uma vez. Essa fera vai me matar. Socorro, socorro. Mas o Orelhinha já ia bem longe dali. E mesmo que ele não tivesse ido embora, ele não tinha como ajudar o Kiko. E o Kiko continuava sua corrida, mas cada vez mais o gato parecia estar mais perto. E ele corria, já estava cansado e a morte era certa. Quando o Kiko já estava cansado e compreendeu que não podia fazer mais nada, ele viu com uma grande alegria um pequeno buraco no pé da cerca e ligeiramente ele passou por ele, ufa! Até que enfim ele estava livre. O máximo que o gato pôde fazer foi enfiar o seu focinho para fora. Mas isso não assustava mais o ratinho, agora que ele tinha conseguido, não podendo acreditar no que tinha acontecido. Ele estava cansado daquela corrida, mas que parecia não ter fim. Mas finalmente aquela pequena abertura, uma pequena portinha, um buraquinho, tinha salvo ele das enormes garras daquele gato e consequentemente da morte. Essa história, criança, nos faz lembrar de um versículo da Bíblia que diz bem assim, ó, o versículo que está lá na Bíblia fala bem assim, ó: eu sou a porta. Alguém que entrar por mim será salvo. Está lá escrito em João 10 e no versículo 9. Então, ó, Jesus, o Kiko, se ele não tivesse escapado por aquele buraco, certamente ele teria morrido. E nós, por causa dos nossos pecados, das nossas mentiras, das nossas brigas, das nossas desobediências e tantas outras coisas erradas que a gente faz, nós estamos condenados à morte. Assim como o Kiko estava condenado à morte, se ele não tivesse achado aquele pequeno buraco. Porque na Bíblia fala lá em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Só viu o meio do Kiko escapar, aquela pequena abertura. Nem seu amiguinho Orelhinha, tão inteligente e esperto, poderia fazer alguma coisa para ajudá-lo, não é?
Então, para mim e para você também, ó, só uma maneira para nós nos livrarmos do nosso pecado, da morte certa. Somente uma porta pela qual nós podemos escapar do inferno. Essa porta é o Senhor Jesus, porque mesmo sendo filho de Deus, ele deixou toda a sua glória lá no céu e veio a esse mundo para morrer no meu e no seu lugar. Então, ó, ele não ficou morto lá na cruz, ele ressuscitou e ele está vivo agora, preparando um lindo lugar para todos quanto o aceitarem como seu Salvador. Então, Deus fez tudo isso por mim e por você, porque Ele nos ama muito e quer que um dia nós vamos viver com Ele lá no céu. E se você quer entrar por essa porta, você tem que lembrar que ela é o único meio, criança, para que você possa ser salvo. Se você quiser fazer isso hoje, você tem a oportunidade de fazer. Então, assim como eu falei para vocês, ó, Jesus é quem disse, ó, que Ele é a porta, tá vendo? Eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, será salvo. Então, você tem que entender que a única porta que pode nos levar para o céu é Jesus. O único meio de nós termos a nossa salvação e os nossos pecados perdoados é nós aceitarmos que Jesus morreu lá na cruz. E aí, quando nós o aceitamos dentro do nosso coração, nós podemos ter a certeza que teremos a vida eterna com Ele no céu. Bom, crianças, espero que vocês tenham gostado da história do Kiko, né? E que não façam como um Kiko, que só pensam em comer, comer, comer e se esquecem das consequências de comer demais. E que vocês também se lembrem que quando nós cometemos alguma coisa errada, nós temos alguém que pode nos perdoar dos nossos pecados, que é Jesus. E quando você fizer alguma coisa errada, você se lembre que a consequência disso, do seu pecado, é a morte eterna. Não digo a morte desse corpo, mas a morte do nosso espírito. Mas se você passar pela porta, essa porta aqui maravilhosa, que é Jesus, você vai ser salvo. Então agora vamos fazer uma oração e pedir para o Papai do Céu perdão dos nossos pecados e que nós possamos, junto com Ele, ir morar lá no céu. Querido Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter me dado Jesus para a minha salvação e perdão dos meus pecados. E que eu nunca me esqueça que é só eu atravessar pela porta que é Jesus, crer e convidá-lo para vir morar no meu coração e para que eu tenha os meus pecados perdoados. E por isso, papai, eu te agradeço. Amém. Bom, crianças, espero que vocês tenham gostado da história do Kiko, tá bom? Eu aguardo vocês na nossa próxima aula, tá bom? Beijo para vocês, curtam, se inscrevam e compartilhem essa história gostosa com seus coleguinhas.